Bem-vindo a mais uma aula do meu treinamento preparatório para a certificação AB900 da Microsoft. Agentes e produtividade do Microsoft 365. Hoje eu quero mostrar para vocês como nós conseguimos identificar os tipos de licenças de Microsoft 365 que existem no mercado. Isso é muito fluido, isso é muito dinâmico, porque a cada tempo que passa, a Microsoft muda a licença, aposenta a licença, cria novos tipos de licença, faz combinações de licenças diferentes, traz licenças de add-on. Então, isso é muito importante que você saiba. Essa é uma aula que vai ser sempre atualizada, inclusive, porque sempre que a Microsoft atualizar o seu portfólio aí de famílias de licenças e licenças, eu estaria aqui atualizando a aula para que não fique defasada, tá? Mas, neste momento, o que é muito importante você conhecer no painel do Microsoft 365, né? Então você vai acessar aí, a URL já foi atualizada, inclusive, admin.microsoft.com era a URL anterior. Agora ela está sendo direcionada para admin.cloud.microsoft para poder refletir a URL de todos os outros produtos de nuvem que tem aí o subdomínio .cloud.microsoft. Então, se é e-mail, Outlook, que é o webmail, né, do exchange.cloud.microsoft. Se é formulário, forms.cloud.microsoft. Se é administração de ambiente, né, e falou com a gente que é administrador de Microsoft 365, admin.cloud.microsoft. Então você já tem essa estrutura na cabeça, você sabe mais ou menos onde você está olhando para o comecinho do subdomínio ali, né? Podemos dizer que é um subdomínio, porque cloud já é um subdomínio de Microsoft. Bom, nós temos aqui então a barra lateral esquerda com todas as opções. Ela vinha aqui, ó, como mostrar menos, né? Quando a gente carrega ela, eu vou carregar ela aqui de novo, ó. admin.microsoft.com. Pode ver que ela vai carregar .cloud.microsoft. Eu poderia ter digitado direto. Quando você carrega ela, ela já vem para cá, para essa página inicial do administrador, com algumas tiles aqui, né? Que são alguns quadros mostrando alguns cards aqui exibindo ferramentas, exibindo atalhos, exibindo sugestões para você como administrador, e clicando, e melhorando, e visualizando o que a console está te mostrando, o que essa inteligência que trabalha por trás está te mostrando. E à esquerda nós temos a barra lateral com as principais ferramentas. A página inicial que cai aqui mesmo, é o tal do barra homepage, tá? Você tem os agentes, usuários, aqui são grupos de ferramentas, tá? Dispositivos, times e grupos, cobrança e configurar. E também nós temos a personalização da navegação, que vai personalizar justamente não só essa navegação, mas os cards que aparecem aqui no centro. Parece que é só isso, mas não. Quando você clica em mostrar em tudo, né, mostrar tudo, ele mostra todas as opções aqui. A opção que nós vamos trabalhar hoje é a opção de cobrança, tá? Nós entraremos aqui na opção de cobrança, só para que você conheça, né, o que existe nas opções de cobrança. Nós temos adquirir serviços, eu vou clicando brevemente para você ir conhecendo as telas, tá? Esse é um treinamento de conhecimento da plataforma, de conhecimento das aplicações, então não necessariamente tem que ter laboratório para esse tipo de treinamento aqui, tá? Inclusive vou até mostrar um slide para vocês. Ó, esse slide aqui, ó, com pontos importantes desse treinamento. Em substituição ao MS900, não existe nada explícito que a Microsoft tenha dito, mas a gente sabe que a MS900 está saindo de jogo. Eu estou fazendo treinamento, inclusive, para o treinamento do exame de certificação MS900, Microsoft 365 Fundamentals, porque dá para certificar ainda até o final de março. Então corre você que precisa, que quer ter essa relíquia dessa certificação aí no seu transcript, dá tempo ainda de estudar, dá super tempo de se certificar, de passar no exame de certificação. Então, com o advento aí da IA, né, a Microsoft transformou a certificação, agora está bem voltada para a IA. Ainda tem muita coisa de produtividade, de conhecer as ferramentas, mas está mais voltado para a IA agora, porque as coisas mudam, né? As necessidades mudam, o mercado muda, e isso aqui também mudou, tá? Também evoluiu. O exame que cobra fundamentos, é isso que eu queria mostrar. Eu já falei sobre isso, né? Mas os exames que eu tenho trazido aqui, pelo menos até o momento os que eu tenho trazido, são exames que cobram fundamentos. Eu poderia dar o treinamento de início a fim aqui somente com PowerPoint, somente com a parte teórica. Mas vou mostrar um pouquinho de tela para que você conheça, já seja inserido na parte prática.
porque terão treinamentos que eu trarei aqui de certificação Microsoft, preparatórios para certificação Microsoft, que envolvem laboratórios práticos. Aí sim você já vai ter uma vivência um pouquinho melhor, né? Não vai precisar ser introduzido a parte prática. 700 pontos para passar nesse exame, tá? Administração de Copilot e agentes, é o foco, ok? Então, voltando aqui, nós temos adquirir serviços, que é a marketplace propriamente dita, né? Muitas vezes essa marketplace aparece aqui em cima como um menu, um macro menu, não aparece como um submenu. Em alguns tenants como o meu, que são tenants mais antigos, aparece aqui dentro de cobrança como adquirir serviços, vai levar para o mesmo lugar, para a marketplace da Microsoft, tá? Aí você vai ter aqui, ó, seus produtos. Isso aqui é o que você já tem contratado. Só que é uma visão mais aprofundada, tá? Deixa ele carregar para você dar uma olhadinha. Muito bem, eu não vou explicar nesse momento cada interface porque não é o momento. Licenças, aqui é uma visão mais introdutória. Basicamente, o que tem em seus produtos tem licenças, mas são duas visões, são dois prismas que vai servir para você em diferentes situações, tá? E eu vou mostrar em que cada situação ele serve mais, né? Uma visão dessa aqui serve mais. Faturas e pagamentos para você ter o controle aí, ou você, gestão geral de TI da empresa, ou a pessoa, o time que vai ficar responsável apenas pela parte de cobrança, tá vendo? Então aqui você tem as faturas, tá vendo? Os perfis de cobrança associados, as faturas aí de cobrança. As contas de cobrança, né? As faturas e pagamentos funcionam com base nos perfis de cobrança que você configura, e as formas de pagamento. Tudo isso fica associado, uma coisa é associada à outra, né? Uma conta de cobrança tem que ter ali uma forma de pagamento associada. Aí você tem os status aqui, o que você já excluiu, o que já expirou, o que está valendo, tá? Notificações de cobrança, é aqui que a Microsoft vai te mandar as notificações de cobrança separadas. Isso chega por e-mail também, tá? Para os administradores que tem a role, a função, o RBAC, né? Role Based Access Control, que mexe com essa parte de faturamento, chega por e-mail, mas você pode sempre estar visitando esse portal aqui para poder verificar se tem alguma mensagem da Microsoft e verificar a faturação, né? Fazer o gerenciamento aí das formas de pagamento, dos perfis de pagamento, das contas de cobrança, etc. Tá? Pagamento conforme uso, se você tem algum serviço do Azure que é Pay as I Go, né, como o Microsoft Syntex, por exemplo, assinatura digital juridicamente válida que está dentro do Microsoft Syntex, que é lá o SharePoint e-sign ou e-signature. Assinatura eletrônica juridicamente válida do SharePoint, que é uma novidade que chegou. E tem outros serviços aí que dependem do Pay as I Go, né? Pague pelo uso, que é lá no Azure, vai ser contabilizado, o portal é lá no Azure para você verificar, tá? Mas aí você tem aqui também uma conexão com a plataforma, com o Microsoft 365 Admin Center, que você consegue ver certas informações por aqui, ok? Como, por exemplo, política de cobrança e serviços. Por último, você tem o gerenciamento de custos aqui, ó. Tá? Passei basicamente para você ver, para não ficar aí boiando sobre as telinhas, mas onde a gente precisa conhecer é, inicialmente, aqui a parte de licenças. Vamos dar uma olhadinha. Bem, é nessa tela aqui, por isso que eu escolhi gravar hoje em 4K. Porque a gente tem bastante detalhes na tela e eu quero ter um espaço bom para mostrar todas essas colunas, né, que a Microsoft nos traz aqui. Então, selecione os produtos para exibir e atribuir licenças, tá vendo? É um lugar também de atribuição de licença, porque eu posso atribuir a licença a partir da licença ou eu posso atribuir a licença a partir do objeto, por exemplo, o usuário, tá? Eu posso começar a partir da própria licença ou ter uma visão, ter um processo de início de atribuição a partir do usuário. Ambas vão servir e o resultado final vai ser o mesmo. Mas vamos nos ater aqui à parte de licenças, tá? Então, por exemplo, deixa eu pegar a minha E5. Você pode ver que eu tenho bastante licenças aqui, algumas ativas, algumas que já expiraram, algumas que estão totalmente atribuídas, outras que estão parcialmente atribuídas, tá? Vamos pegar, por exemplo, a E5, que é a licença que eu utilizo. Eu utilizo uma licença de Microsoft 365 E5, que é a mais completa da família Enterprise, E3, E5, F1, F3, tá? Que é para grandes empresas aí, né? Para empresas que têm mais de 300 colaboradores. Isto é, eu não posso dar
uma licença E5 Microsoft 365 E5 ou até uma Microsoft Office 365 E5, também tem, né? A gente vai precisar diferenciar aí o que é licença de Office 365 e licença de Microsoft 365, né? Já paro para explicar aqui, porque é fundamental. Office 365 é basicamente os produtos de nuvem, Exchange, SharePoint, Teams, etc, etc. Tá? E Microsoft 365 é tudo isso aí, mais segurança, conformidade, a parte mais avançada da Microsoft, né? De segurança, conformidade, governança de dados, o Windows 11 já sendo licenciado por dentro dessa licença de Microsoft 365 E5 e não somente Office 365 nesse caso. Pode ver que, por exemplo, por eu ter uma licença de Microsoft 365 E5, o meu Windows, então esse Windows que eu tenho aqui, quando eu comprei ele era Pro, mas por eu ter conectado a minha conta de Microsoft 365, ele acabou virando o Windows 11 Enterprise. Justamente porque a versão Enterprise vai liberar mais ferramentas corporativas, de controle corporativo, tá? Então, eu posso pesquisar minha licença aqui no F3 do navegador, tá? Vou colocar aqui, ó, E5, ele já aparece aqui para mim. Como também eu tenho um search na própria página aqui, ó, que vai me ajudar. Sendo que o search da própria página vai filtrar e vai trazer ali com foco, né, o que eu preciso. Bom, você pode ver que é uma licença de Microsoft 365 E5, 0 licenças disponíveis e uma licença contratada e atribuída. Qual que é a leitura disso aqui? Eu contratei uma licença, é esse primeiro 1 aqui, e eu já atribuí essa licença. É tanto que 1 menos 1 é 0. A conta está exata aqui. Se eu tivesse algum número aqui sobrando, pode ver que o número aqui depois da barra seria maior, no sentido de contratei 2 licenças de Microsoft 365 E5, atribuí uma só, tem uma licença solta. A gente chama muito de licença solta, né? Não atribuída, esperando a atribuição para algum usuário. Então já é ponto de atenção aqui justamente no seu dia a dia aí, para você não deixar a licença solta pagando e não ter usuário aí, né? Tem que ter uma gestão eficiente de licença. Sempre esteja de olho em licenças que não estejam sendo utilizadas, diminua elas para pagar menos na fatura do ciclo atual, ou diretamente para a Microsoft, ou o seu modelo de licenciamento aí, com parceiro, CSP, NCE, por volume, enfim. E depois, quando for contratar mais funcionários, aí você sobe a quantidade de licenças de novo, adiciona e atribui, tá bom? É bom ser assim. Então tá aqui, ó. Tá? Se eu seleciono ou se eu clico direto no nome da licença, o que ele vai mostrar? As atribuições. Então ele está dizendo o seguinte, ó, que essa licença está atribuída a estes usuários aqui. Como é uma licença só pode estar atribuída a um usuário só. Mas, por exemplo, se eu tivesse puxado aqui a Basic, ó, Microsoft 365 Business Basic, tá vendo? Eu fui da mais completa para a mais básica possível, né? São os dois extremos aqui. Vamos lembrar que a gente tem Basic, Standard e Premium. Fechou a família para pequenas e médias empresas, né? Que a gente chama de Microsoft 365 Business. Ela é uma família. Aí depois a gente tem do lado de cá Enterprise, que é outra família para grandes empresas. Enterprise E3, Enterprise E5, Enterprise F1, F3. Que aí é mais para first line, o pessoal que é mais linha de frente, tá? Mas eles estão na família Enterprise, tá bom? E aí nós temos duas aqui, ó, tá vendo? Também 0 licenças disponíveis, porque as duas que foram compradas, foram assinadas, estão atribuídas, tá? Eu vou entrar aqui também para vocês verem que essa sistemática de entrar na licença e ver quem tem a atribuição dela funciona para todas, tá? Olha lá, no caso da Microsoft 365 Business Basic, aqui na Vision Share Tecnologia, no meu Talent, eu tenho Amanda e Alonso consumindo aí as duas licenças atribuídas. Vamos voltar e ver um tipo de licença, não precisa ser de Microsoft 365, né? Microsoft 365 ou Office 365 são licenças base, porque é a base do produto raiz aqui, né? Do produto principal. Todos os outros são complementos, são add-ons, são subplataformas, são plataformas dedicadas, como a Dynamics 365, que é para Business Solutions, soluções de negócio, CRM, ERP, finanças, né? O Microsoft 365, o Office 365, é uma plataforma de base de produtividade, ainda que tenha da mais básica, com a Basic, a Business Basic, a mais completa e avançada, que é a E5, tá? Tanto o Office 365 E5 quanto o Microsoft 365 E5. Mas ela é uma licença
de base, basilar, né, de produtividade de base. Vamos pegar aqui, por exemplo. Pode ser essa primeira aqui, que eu acho que é a que vai nos ajudar, tá vendo? Ó, aplicativos para empresas. É alguma coisa que a Microsoft está dando gratuitamente, inclusive. Tá vendo aqui, ó? Sempre ela faz algumas campanhas que aparecem licenças para você experimentar e tudo mais. E, inclusive, aqui teve alguma autoatribuição, que não foi nem eu que atribuí, ela já tem aqui, ó, tá vendo? Uma licença atribuída de 5 que eu ganhei, né? Nem comprada aqui, porque a Microsoft ela gerou isso aqui para mim, tá dando gratuitamente. Aplicativos para empresas, uma atribuída de 5 adquiridas, vamos colocar assim, adquiridas. Então sobrou 4. Eu posso ainda atribuir para 4 pessoas. Se eu entro na licença, ó, eu descubro que essa licença aqui, tá vendo? Ó, ela está atribuída para o meu usuário, tá? Então, é assim que eu vou tendo esse controle, esse manejamento, tá? E é muito importante que você bata o olho e já entenda o que está acontecendo nesse sentido, tá? Aqui eu posso atribuir e desatribuir, ou reatribuir, ou fazer manejamento, por exemplo. Para essa licença, como está sobrando, eu posso simplesmente vir aqui, ó, e puxar Amanda, ó lá, atribuir licença a usuários. Aí eu posso, inclusive, ver os aplicativos que estão incluídos nesse tipo de licença. Vamos dar uma olhadinha? A gente tem o Microsoft Bookings, que é um calendário de autoagendamento que você entrega para o seu cliente, e o seu cliente que vai escolher o dia que ele quer ser atendido, o dia da semana, o horário, e até o colaborador, conforme você configurar. Tá? É o concorrente direto do Calendly. Né? Quem não conhece? Eu gosto de falar de concorrente, pessoal. Não tenho medo de ficar falando de concorrente, não. Porque se a gente não falar de concorrente, vai ficar difícil de você lembrar, de entender. Se eu falo do concorrente, você já lembra. Hotmail, Gmail, Exchange, Gmail corporativo do Google Workspace, G Suite, Microsoft Teams, Zoom. É bom a gente colocar os concorrentes na jogada. Porque às vezes você não conhece o Microsoft Bookings, mas conhece muito bem o Calendly e agora sim você vai entender do que se trata o Microsoft Bookings. Olha lá, esse é o concorrente principal. Tem outros no mercado, tá? O Microsoft Bookings, que é a aplicação de autoagendamento. E você tem o tal do Invoicing. Tá vendo aqui? Retired. A Microsoft ela já retirou. Era uma aplicação ali de pequenos negócios que a Microsoft, não só o Invoicing, tinham outras também, tá? Que a Microsoft lançou, mas não ficou com ela aposentou. Mas ainda está aqui. E eu posso atribuir essa licença, por exemplo, a um usuário que ainda não tem. Deixa eu puxar aqui a Amanda. Olha lá. Eu posso atribuir dessa forma e posso escolher qual é a aplicação que essa licença dá direito que eu vou deixar selecionado. Porque se eu deixar retraído aqui, todas as aplicações automaticamente serão atribuídas. Vai aparecer para Amanda lá. Muito embora, gente, o Microsoft Bookings já é direito desde quem tem a licença de Microsoft 365 Business Basic. Tem na Business Basic, Business Standard, Premium, E3, E5, e se eu não me engano pode ser até que tenha nas Fs aí, tá? Tem que dar uma olhadinha lá. Mas aqui eu posso personalizar. Até na atribuição, eu posso já escolher qual é o aplicativo que eu vou provisionar para o usuário, que eu vou autorizar que o usuário utilize. Não precisa eu atribuir a licença com todos os aplicativos, depois ir lá mexer. Eu também posso fazer isso, mas não preciso. Eu já posso habilitar aquilo que o usuário vai utilizar, tá? E aí eu clico aqui, ó, em atribuir licenças. Aqui é um tipo de licença, aplicativo para empresa, só para dar acesso ao Bookings, gratuito, tá vendo? Para o pessoal usar o Bookings aí, sem precisar nem ter as outras licenças tradicionais aí, Exchange, SharePoint, OneDrive for Business, Teams, é mais para a galera que vai atender mesmo essas agendas aí de autoatendimento, tá? Olhando para a licença já deu para perceber. Bem, eu fiz a atribuição, olha isso aqui, ó. Atualize a página para mostrar os dados das licenças recentes. Nem precisa, ele já fez push e já entregou a informação, já inseriu uma linha a mais ali. Tinha só eu, agora eu e a Amanda. Existe uma outra forma de eu fazer isso, que é vindo aqui em usuários e usuários ativos. Agora eu vou para outro menu, tá? Quando eu falo macro menu, que é um dos menus principais que aparecem na barra lateral esquerda aqui do Admin Center, que é o centro, é o início da nossa administração. Toda vez que eu falar 365, Admin Center do 365, Microsoft 365, Central Admin, que é tudo a mesma coisa, né? Nomenclaturas diferentes para falar da mesma coisa, eu estou falando do início da nossa casa, do administrador, do lugar principal
para administrar o Microsoft 365, que é o produto base, como eu falei para vocês, tá? Inclusive para este treinamento aqui. Vai envolver outras plataformas que conectam, como o Copilot, é claro, que ele é a parte da inteligência artificial, mas que vai, através do Microsoft Graph e outros tipos de conectores, ele vai se integrar a toda a plataforma. Bem, vou fazer o seguinte, agora eu vou puxar aqui um usuário chamado Alonso, inclusive ele é o gerente da Amanda, tá? A Amanda é analista financeira e o Alonso, ele é gerente administrativo. Olha a coluna de cargo dele aqui, tá vendo? Ó, título, mesma coisa que cargo, né? Gerente administrativo do departamento administrativo. O que eu vou fazer? Eu vou entrar nas propriedades do usuário agora. O foco foi a partir da licença e eu puxei o usuário Amanda para atribuir a licença. Agora aqui eu vou entrar nas propriedades do usuário, o prisma aqui é o usuário, o foco aqui, o início aqui é o usuário. E aí eu venho para a guia de licenças e aplicativos, porque eu quero mexer com licenças e aplicativos. E aí eu vou ter aqui, ó, os Business Apps. Lá apareceu em português, aqui apareceu em inglês. Percebeu? A Microsoft tem dessas, tá? Lá tá aplicativos de negócios gratuito, aqui tá Business Apps Free. São os mesmos, tá? Pode ver que tinha 4 disponíveis, eu atribuí um para Amanda via cobrança e licenças, tá? E aí ele já atualizou a somatória, agora tem 3 de 5 disponíveis, ok? Então eu vou clicar aqui, ele já faz inclusive a soma, agora ficou 2 licenças disponíveis, ele até coloca aqui para mim, ó, tá? E eu vou salvar alterações. O resultado final é exatamente o mesmo, tá? Olha lá, suas alterações foram salvas, a assinatura do Microsoft 365 Frontier, aí tá falando aqui de outro tipo de licença aqui, tá? Então, agora eles estão com essa licença aqui atribuída. Se precisar mexer com bookings, né? Que não precisava, porque a outra licença que eles têm, que é de Microsoft 365 Business Basic, olha aqui embaixo, ó. E vocês já viram por lá também que eu mostrei. Já dá acesso ao bookings, mas é para você ter essa prática de atribuição e desatribuição de licença, pelo menos na interface gráfica, tá? Dá para fazer via PowerShell também, via Command-Let, mas aqui a gente aprende na interface gráfica, tá? Perfeito. Voltamos então. Antes de voltar, né? Aqui nós temos as licenças em si, que eu posso atribuir. E depois aqui embaixo tem os aplicativos. É que tem licença pra caramba aqui no meu tenant, por isso que aparece esse monte aqui, tá? Eu vou até fazer o seguinte, ó. Eu vou retrair. Pronto, ó. E aqui aplicativos. Olha só. Aqui tá dizendo o seguinte, tá? Pro Alonso. Por conta das 2 licenças que o Alonso tem atribuídas, como é que você sabe? Opa, tá aqui. Licenças atribuídas, 2. Se você expandir, você descobre que é a Business Apps Free, uma licença de Business Apps Free, e uma licença de Microsoft 365 Business Basic, que inclusive não tem mais nenhuma para ser atribuída, porque uma está com ele e outra está com a Amanda. Bem fácil de entender, tá, administrador? Então aqui, ó, aplicativos 40. Essas 2 licenças dá direito a esses 40 aplicativos. Só que você pode fazer um filtro para descobrir quais aplicativos dá direito a quais tipos, ou melhor, quais licenças dá direito a quais tipos de aplicativos. Então, se eu filtrar pela licença de Business Apps Free, é muito intuitivo, muito lógico aqui, o manejamento, o gerenciamento. Se eu seleciono a licença de Business Apps Free, que vai aparecer aqui neste menu drop-down de escolha, porque aqui em cima eu tenho a licença de checkbox selecionada, atribuída, então eu vou descobrir que o aplicativo Microsoft Bookings está vindo dessa licença. E na verdade, abaixo da nomenclatura da licença, do hall de licenças, vai aparecer de qual licença está vindo. Então, quer dizer, tudo fica facilitado. E essa tal de Required Microsoft Invoicing também. Se eu mudo aqui e falo, eu quero saber quais são as licenças que o Alonso Ramos tem direito por conta da licença de Microsoft 365 Business Basic que foi atribuída a ele. Você seleciona, ele faz o filtro e vai mostrar as outras 38, né? Porque se são 2 aqui, na de Business Apps Free, e eu tenho 40 no total, então a 365 Business Basic, nesse momento, está dando direito a 38 aplicações. Não é mole. Olha só, não é difícil ter uma empresa hoje que entregue essa quantidade de aplicações corporativas na sua licença mais básica, que é a Microsoft 365 Business Basic. 38 aplicações para vocês terem uma ideia. Bom, vamos lá. Aí tem todas aqui, ó. Avatars for Teams, que tá vindo, ó. Ele mostra onde tá vindo. Tá vindo da Business Basic. Então aqui a maioria, né? 38 vão vir da Business Basic. Common Data Service for Teams,
E aí vai. O que tem Do Not Use, tá vendo? Microsoft My Analytics Full, ele vai mostrar. Ele tá aqui no hall de licenças associadas, mas não está utilizando, ou porque tem a sua própria, ou porque para esse tipo de licença ela é desabilitada, como por exemplo Insights by My Analytics, Microsoft 365 Lighthouse Plan 1, tá vendo? Ó, fica cinza. Agora, as que estão azul, com checkbox azul, é que estão ativas, funcionando, disponíveis para o usuário utilizar, tá? Immersive Spaces para o Teams, o Graph Connector Switch com a indexação. Olha o Microsoft Bookings da Basic que eu falei para vocês, tá vendo? Eu não precisaria dar aquela Apps Free nem para o Alonso, nem para a Amanda, porque a Microsoft 365 Business Basic deles já dá direito ao mesmo. E aí, Casemiro, vai causar conflito? Não. A que já estava habilitada, como já provisionou o aplicativo, o ambiente, o workspace, né, o espaço de trabalho, para o Alonso, não vai ter problema aqui de você ter uma outra também, dizendo que está dando direito à licença do mesmo aplicativo. Vai fazer ali um replace, ok? Ele faz uma sobreposição e o que já está valendo fica valendo, não dá conflito, tá? E aí segue, tá vendo? Ó, o Planner dá direito, ao próprio Microsoft Teams base, que é o Teams que todo mundo tem direito, tá? Agora nós temos Teams Business e Teams Enterprise, porque houve aí uma separação do Teams por conta de uma questão de briga jurídica da Microsoft lá na Europa, mas já se resolveu e agora dá para contratar tanto licenças Business quanto licenças Enterprise com o Teams ou sem o Teams separado, apartado, tá? Mas essa aqui é a licença base do Teams, é importante você saber também. Porque quando tiver, por exemplo, uma licença de complemento de add-on, como o Teams Premium, que habilita funcionalidades premium para o seu ambiente de comunicações unificadas mais hub de trabalho do Teams, você não vai conseguir utilizar uma licença Teams Premium se você não tiver a licença base do Microsoft Teams. Isso é importante saber. E aí pode surgir a dúvida para vocês, tá? Vocês vão ver aqui SharePoint, vocês vão ver aqui, tá vendo? Ó, Sway, Stream, Viva Engage Core, que é um pedacinho ali do início das aplicações de gestão de pessoas, né, da subplataforma Viva, Microsoft Viva, o Yammer, né, que hoje já é o Viva Engage, tá? Esse aqui, na verdade, é esse aqui também, né, o Viva Engage, que é a rede social corporativa. Então, vocês vão ver aqui os produtos, né? Vocês vão ver Exchange aqui, ó, se eu buscar, é que já deve ter descido, quer ver, ó? Exchange. Apareceu ali e apareceu aqui. Pronto, ó. Exchange Online Plano 1. É aquela caixa de 50 gigas. Tá? Então, licenças de Microsoft 365 Business, Basic Business, Standard Business Premium tem caixa de Exchange Online Plano 1, portanto 50 GB. Tá? Se for para a família Enterprise, E3 e E5, no caso E3 e E5, tá? F1 e F3, não, F1 e F3 é o contrário, tem menos até do que Exchange Online Plano 1, a gente chama de licenças especiais de Exchange Online Kiosk, que tem 2 GB, a gente vai falar também, tá? Mas basicamente tem esses três tipos de caixas, tá? A de 2 GB, que é da família F, First Line, linha de frente, pessoal que usa pouco e-mail, por isso 2 GB de caixa. Só que eles estão lá na família Enterprise, contudo, eles não são deskless workers, não são trabalhadores de mesa de escritório, são trabalhadores de linha de frente, por isso caixas de 2 GB. Aí nós vamos para cá, da família pequenas e médias empresas, com licenças business, tá? Basic, Standard e Premium com licenças business, com caixas de Exchange Online, plano 1 de 50 GB. E aí sim as duas maiores, que aí volta para a família Enterprise, aí sim são Enterprise de verdade, né? Significado do nome, que são caixas de 100 GB, tem o dobro do tamanho. E o Exchange que tem lá dentro é o Exchange Online Plano 2, para poder ficar fácil essa associação, tá? Ok, só que vocês estão vendo aqui que tem checkbox. Se tem checkbox, significa que eu posso desatribuir. Por exemplo, eu vou tirar o Common Data Service aqui, ó. Opa, tá vendo, ó? Não façam isso, tá? O Common Data Service é muito importante para muitas aplicações funcionarem integradas entre si aí. Vai perder bastante. Mas é justamente para isso. Eu vou dar uma licença para o meu usuário, primeiro que eu tenho um monte de licenças. Já falei que eu tenho F3 e F1, que é pequenininha, com caixinha de 1 GB, de 2 GB lá, são licenças especiais, inclusive, para trabalhadores de linha de frente. Eu tenho o pessoal que tem pouca necessidade, ainda assim, possibilidade de a partir de 38 aplicações na Basic, vocês viram, estão vendo aqui, aí o Alonso é Basic, né? Mas caixa de 50 GB já atende, SharePoint Online Plano 1 já atende, tá? Outra coisa, tá? Tá chegando aí
esses planos apartados, já vou aproveitar e falar para você que é importante, esses planos apartados, dos produtos apartados, stand-alone, que a gente chama, eles estão indo embora, a Microsoft está tirando eles, tá? Primeiro, o OneDrive for Business. Existiam planos apartados, standalone, de OneDrive for Business. O OneDrive for Business plano 1, com 1 terabyte, somente um repositório, como se fosse estivesse contratando um Dropbox. O que é o produto Dropbox? É um repositório de documentos. Acabou, definiu. Certo? O OneDrive for Business ele é isso. Ele é um repositório para o colaborador. Ele é individual. Então tinha o plano apartado, você podia contratar. Hoje não mais. A Microsoft já tirou isso aí. Só dá para ter o OneDrive for Business dentro de licenças de Microsoft 365. Desde a Basic até a E5. Tá? Só que ainda estava e ainda é possível você contratar apartado licenças de SharePoint Online. SharePoint Online plano 1 e plano 2. A Microsoft já anunciou esses dias atrás. Inclusive publiquei lá no meu LinkedIn que ela já tem aí uma agenda para acabar com os planos apartados, standalone de SharePoint Online plano 1 e plano 2. Tem uma agenda aí que você pode contratar até tal data e depois ela vai acabar com isso aí. Só vai poder contratar SharePoint Online plano 1 e plano 2 dentro de licenças de Microsoft 365, igual o OneDrive for Business, tá? Aí é claro que a gente sabe que nos planos da família de pequenas e médias empresas, né, que são os planos da família Business, Basic, Standard e Premium, eu sempre repito desse jeito para fixar bem. É fixando que você vai aprender e vai ficar fera no licenciamento. Não esqueça que esse tipo de prova, de exame de certificação, tem o módulo de licenciamento lá que você precisa saber muito bem, tá? Tá afiadinho, tá afiadinha. Então, vai ter lá, a gente vai até parar de falar de Exchange Online Plano 1, igual a gente já parou de falar. Hoje é o OneDrive for Business. As pessoas nem falam muito OneDrive for Business mais, né? O OneDrive, porque elas já sabem diferenciar que tem o OneDrive gratuito e pessoa física e o OneDrive que é pago, mas ainda é pessoa física, lá da Microsoft 365, Personal, Family, agora tem a Premium lá, que é um especial, acho que é Premium o nome, que é com Copilot, mas é tudo para pessoa física. E o OneDrive que tem lá é o OneDrive pessoa física, não se mistura com o For Business de cá. Mas esse negócio de OneDrive For Business, plano 1, plano 2, as pessoas nem falam mais, porque a cultura já está se transformando. É OneDrive corporativo, OneDrive empresarial, For Business. Do mesmo jeito, as pessoas vão começar a esquecer a nomenclatura OneDrive SharePoint Online, plano 1, plano 2, porque agora vai estar tudo dentro das licenças dos pacotes de assinatura do Microsoft 365, tá? Isso vai se tornar uma realidade, assim, com data até 2029, que foi a data que a Microsoft soltou até o momento. Bem, para que eu estou dizendo isso? Que eu posso vir aqui e tirar a caixa do Alonso. Ele faz tudo, mexe com documento, com reunião, mas não tem e-mail. Se eu tirar Exchange Online plano 1 dele aqui, ó, pessoal, ele não vai ter caixa, porque o produto de caixa de correio é o Exchange. Aí desconecta com toda a parte que usa e-mail, né? Entre as aplicações, notificações por e-mail, etc, etc, etc. Ele não vai ter. Então, aqui você tem que tomar um cuidado aqui, né? De dar a licença correta para o usuário e ainda assim verificar se ele vai precisar operar com todas as aplicações. De repente, esse usuário que está entrando aí, um usuário XPTO, ele vai ter licença Microsoft 365 Business Basic, mas não vai poder usar, por exemplo, o Whiteboard. Coitadinho, não sei porquê, né, que a gente vai tirar o Whiteboard dele. Mas um exemplo, não pode, por enquanto, usar rede social corporativa, não está preparado, a cultura não está... ele não fez treinamento ainda para saber o que ele pode ou não pode fazer dentro de uma comunidade de rede social interna corporativa aqui, tá? A exemplo, né? Esse é um exemplo clássico a se pensar. E depois que você sentir que ele pode ter a aplicação, você vem aqui e seleciona, dá um checkbox ali, salva, e ele passa a ter, essa aplicação passa a ser reprovisionada, ele passa a ver lá no hub de aplicativos dele aqui, ó, passa a aparecer a aplicaçãozinha aqui para ele, desapareceu porque você tirou da licença, que atribuiu a licença, mas deu uma podada, né? Fez uma seleção aqui, tá? Muito bem, essa parte é importante você saber. E aí você vem aqui para o propriedades, não esquece, tá? Se for mexer a partir do usuário, usuários ativos, está aqui em cima, a barrinha desceu, usuários ativos, clica em cima, faz um search ou localiza na lista aqui que aparece de todos os usuários e clica no display name, nome de exibição, e vem aqui em licenças e aplicativos. Posso dar mais do que um tipo de licença para o usuário? Claro, por exemplo,
a Microsoft 365 Business Basic, com as suas 38 aplicações, e a Business Apps com suas duas, muito embora uma seja a mesma, a Microsoft Bookings que a gente viu, e, por exemplo, uma de Dynamics. É só ter disponível, tá vendo? Ó, uma de Dynamics 365, Customer Service, uma de Project, uma de Visio, tá? Casemiro, como é que as licenças aparecem disponíveis aqui? Ah, legal. Aí é assunto para a próxima aula, onde eu vou mostrar a parte de licenças em si, a parte de trial, a parte de contratação, a parte de comparação, até para você conseguir definir qual a licença mais adequada para cada tipo de usuário. Não é todo tipo de usuário da sua organização, inclusive você que está no TI aí, na administração do Microsoft 365, que vai dar o mesmo tipo de licença para todo mundo. Você vai ter pessoas utilizando licenças que precisa de mais recurso e está ali podada, está engessada, porque você deu uma Basic, deu uma Standard, e a pessoa está precisando de uma i3, de uma i5, de uma Premium, né? Ou está precisando de um Visio, além disso, uma de Power BI, Standalone, add-on, está precisando de Teams Premium, add-on, está precisando de caixa de correio de arquivo morto, que é o Exchange Archiving, add-on. Quando eu falo add-on, é licença de complemento, né? Então, o ideal é você sentar com cada um dos seus usuários e levantar as necessidades, o escopo. Qual é a necessidade desse meu usuário? Ele precisa de Office Desktop instalado? Ele usa Windows? Ele usa Mac? Ele usa os dois? Ele usa Linux? Então ele vai usar mais os produtos no navegador, o web service? Ele usa dispositivo móvel? O perfil dele é mais móvel ou é deskless worker mesmo? Ah, ele tem um perfil híbrido aí, hein? Mas espera aí, ele usa a plataforma iOS, iPhone, iPad ou usa a plataforma Android? Tablets, smartphones Android. Uma miscelânea de coisas esse seu usuário pode apontar para você. E só fazendo esse metering, só fazendo esse levantamento que você vai ter mapeado qual a necessidade de cada usuário. Aí você vai dar a licença adequada. Um usuário que precisa do Office Desktop instalado em máquina, você tem que pensar em dar para ele uma licença a partir do Microsoft 365 Business Standard, porque a Basic, que é a licença mais básica, a que o Alonso tem, não dá direito ao Office instalado. Por exemplo, o Alonso não tem direito ao Office instalado no computador dele a partir desta licença. É claro que ele pode comprar de outra forma, licenciar de outra forma, mas tem que ver se a empresa permite também, né? Comprar de outra forma, licenciar de outra forma, tá? Eu recomendo, inclusive, que vocês licenciem pelo próprio Microsoft 365. Besteira você ter que licenciar de uma outra forma, né? Corre o risco, inclusive, de você estar comprando licença de quem não é oficial, de quem não é licença original. Aqui pelo Microsoft 365 você garante que é original, o seu Office é oficial, é homologado, autorizado para uso pela Microsoft, tá? E outra, né? Cada usuário tem direito a até 5 instalações. O Alonso não, porque o Alonso é Microsoft 365 Business Basic. Mas vamos imaginar que a Amanda também, tá? Vocês sabem que ela é Business Basic. Mas vamos imaginar que a Amanda ela é Business Standard, que é uma licença acima da Business Basic. Por que a gente teve que fazer esse upgrade aí da Business Basic, hipoteticamente, né? Para Business Standard para Amanda, porque ela precisava de Office. Nesse momento, ela não está capacitada a operar com as automações de processos de negócios do Microsoft Power Automate. Ela ainda trabalha muito com VBA, com macro VBA, e o Office Online, a única coisa que o Office Online não tem compatibilidade com os recursos das aplicações do Office é VBA. É macro, então ela precisa do Office instalado, Excel Desktop instalado, Word, PowerPoint instalado. Então, momentaneamente, até que a gente capacite ela a transferir, a migrar, a redesenvolver as automações que ela quer de macro VBA para Power Automate, até ela aprender Power Automate, ela precisa trabalhar aqui para não parar a produtividade com as automações dela de macro VBA. Então, a gente teve que dar esse cenário, inclusive, é muito clássico, tá? A gente teve que dar Microsoft 365 Business Standard para Amanda. A Amanda, já que ela ganhou um upgrade de licença de Basic para Standard, ela vai poder instalar esse Office completão dela, que é o Microsoft 365 app para pequenas e médias empresas, é o novo nome aí de Office, Office Professional Plus, que era o nome anterior desse pacote aí, Word, Excel, PowerPoint instalado. Mac e Windows, tá? Não pode esquecer, não é só para Windows, tem para Mac também. Em até 5 máquinas, em até 5 computadores. Eu não vou falar nem que é 5 dispositivos, porque o Office Mobile, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, OneNote Mobile, Outlook Mobile, enfim, as aplicações do Office Mobile para iOS e para Android não consomem licenciamento. As pessoas elas também confundem isso aí. O que você instalar de Word Mobile, Excel Mobile, por aí vai. No iOS, iPad, iPhone e no Android, tablets e smartphones Android, você pode instalar à vontade. Até o Alonso pode instalar.
O Alonso pode ter vários smartphones, vários tablets, tanto iOS quanto Android. Ele pode instalar as aplicações e vai conectar a caixa dele no Outlook Mobile para ter e-mail móvel, vai fazer as reuniões dele no Teams Mobile, vai fazer chat, voz, vídeo, meeting, reunião, porque mesmo quem tem licença Microsoft 365 Business Basic, para as aplicações móveis estão cobertos. O que não está coberto, quem é Basic, é Office Desktop, computador, tá? Windows e Mac. Aí precisa subir para Standard. E é por isso que a gente subiu a Amanda, hipoteticamente, tá? Vocês viram que ela está na Basic ainda. Subimos ela e ela tem direito de instalação não só em um PC, em um Mac. Ela tem direito de instalação em até 5 máquinas. Eu falo 5 máquinas porque Mac não se chama de PC, né? Personal Computer é o Windows mesmo, é Linux ali. Só que Linux não tem aplicação desktop, tá? Linux tem que trabalhar tudo no navegador. Por isso que eu falo Windows e Mac. Então, ela pode ter, por exemplo, é muito comum, né? Você tem uma máquina Windows lá no seu escritório, na sua mesa de escritório, e em casa você tem um laptopzinho Windows também, ou você tem um iMac lá em casa, no seu home office, você tem um MacBook, alguma coisa do tipo. Já são 2 instalações que ela está coberta. Ela pode instalar, deixar licenciado bonitinho para trabalhar com os arquivos, os e-mails, os documentos, os fluxos e os dados da empresa no Office instalado, tá bom? Isso é importante dizer. Ok, então aqui terminamos a parte de atribuição de licenças. Começamos a falar sobre a parte de atribuição de licenças. Na próxima aula, eu quero conversar contigo sobre as licenças em si. Como é que a gente começa a fazer gestão, quais são as janelas que a gente tem aqui, né, os portais que a gente tem para fazer o entendimento, né, do que está contratado, do que está por vencer, do que está, por exemplo, que expirou, que era trial, expirou, ou expirou porque eu cancelei a licença, né? Ou também acontece de expirar por você ter esquecido de pagar, é uma possibilidade, tanto direto para a Microsoft quanto para o teu provedor. Quando isso acontece, ele entra em um estado de deprecated também, né? De congelamento de conta, e depois ela é desprovisionada. Cuidado para os seus colaboradores não ficarem sem caixa de correio, por isso que tem que ver a parte de faturamento lá. Só que isso é tudo assunto para a próxima aula, onde o foco agora são as licenças em si, né? Os planos, as licenças e os portais de tipos de contratações de licenças do Microsoft 365. Te vejo na próxima aula.